Comunicação. Quem recebe a mensagem entende aquilo que quem mandou a mensagem quis dizer. Você percebe como determinados grupos, pessoas com mesmos interesses, acabam criando conceitos, termos específicos, uma língua própria destes grupos? Com as profissões ocorre o mesmo, só que um profissional precisa ter clareza dos termos empregados e dos conceitos básicos da sua profissão para não haver problemas sérios de compreensão da sua atividade. Na metrologia, acontece o mesmo. Na teleaula de hoje, você vai rever a terminologia usada em metrologia, aprender como trabalhar com os erros de medição e como é feita a qualificação dos instrumentos de medição. Se prepare aí que a nossa teleaula está começando. Sei. Não, peraí. Eu não falei ciumento, não. Eu falei instrumento. Instrumento. Tá bom, vê se você passa mais tarde aqui, a gente resolve isso pessoalmente. Tá certo. Tchau. Tem gente que acha que existem poucos problemas de comunicação. Bobagem. Na verdade, a gente tem que ter certeza de que as coisas estejam bastante claras. No nosso caso aqui, por exemplo, existem dois termos que são bastante usados, mas que são interpretados de formas diferentes: metrologia e instrumentação. Vale a pena a gente dar uma clareada neles. Metrologia é a ciência da medição. São os conceitos básicos, os métodos criados para medir, como trabalhar com os erros, as unidades e os padrões de medida. Tá aí uma ciência bastante antiga, né, Sofia? É mesmo. Ô, Silva, instrumentação é uma parte da metrologia? Não, Tito, não é. Embora a instrumentação seja fundamental para a metrologia, ela existe em várias ciências. O estudo dos instrumentos, o seu desenvolvimento, como operá-los, enfim, um conjunto de técnicas para observar, medir, registrar e atuar em fenômenos físicos, também é chamado de instrumentação. O que é medir? E o que é medida? Vamos dar uma olhada nisso? Quantos palmos tem esse caderno? 1 palmo. E quantas borrachas tem esse caderno? 1, 2, 3, 4, 5, 6 borrachas. E se você usar esta régua aqui? 21 centímetros. Obrigada. Medir é este procedimento que a gente usa para determinar uma grandeza física, que é uma grandeza a ser medida. Medir é determinar este valor por comparação a uma unidade estabelecida como padrão. Aqui a gente usou palmos, borrachas e centímetros. Você já usou metro e milímetro. Medida é este valor que a gente obteve no instante da leitura. No caso deste caderno, 1 palmo, 6 borrachas e 21 centímetros. Toda medição que a gente faz pode apresentar erro por várias razões que a gente já viu. Essa peça aqui, por exemplo, o comprimento dela tem um valor certo, que eu vou chamar de valor verdadeiro. Quando eu faço a leitura, eu vou ter um outro valor que é desejável que se aproxime o máximo possível do valor verdadeiro. O erro é a diferença entre a medida e o valor verdadeiro. Se eu fosse colocar isso numa equação, eu escreveria aqui: erro é igual a medida menos o valor verdadeiro. E esses erros de medida a gente pode classificar, Tito. Mas peraí, Silva, existem tipos de erros? Existem. E se nós estudamos os erros, nós podemos lidar com eles de forma controlada, científica. Quais são esses tipos de erros de medidas? Vamos dar uma olhada nos principais erros. Eu pego esta peça, por exemplo. Sim. O fabricante dela diz que ela tem 32 milímetros e 5 décimos de milímetro de largura que está aqui. Pois muito bem, eu considero essa informação como valor verdadeiro. Pego o paquímetro e vou fazer uma série de medições, digamos 100 medições. Certo? Certo. Pois muito bem, eu vou calcular a média dessas 100 medições. Certo. E vou chegar a um valor, digamos, 31 milímetros, 495 milésimos de milímetros. Pois muito bem,
A diferença entre essa média e o valor verdadeiro é o que eu chamo de erro sistemático. O erro sistemático é o erro que sistematicamente acontece. Tá. E eu vou usar esse valor pra quê? Eu já tenho um valor verdadeiro do comprimento da peça. E agora eu tenho o valor do erro sistemático. Vamos supor que eu faça uma só medição. Esse novo valor, menos o valor do erro sistemático, que é aquele que veio das 100 medições, vai me dar o erro aleatório. Com esses 3 valores, o valor verdadeiro, o erro sistemático e o erro aleatório, eu já posso prever os erros do processo de medição e compensar. Mas e errar mesmo? Operar mal o paquímetro, posicionar mal a peça, enxergar mal mesmo, sei lá. Esse tipo de erro é chamado de erro grosseiro, porque ele é um erro que acontece por uma leitura mal feita, operação inadequada dos instrumentos ou até por uma falha no sistema de medição ou do instrumento. Esse é um erro totalmente imprevisível. O que a gente faz é aferir ou calibrar periodicamente os instrumentos para minimizar esse tipo de erro. Para minimizar os erros nos processos de medição, a gente tem que ver o que causa os erros, ou seja, a gente tem que conhecer as fontes de erros. Um erro pode ser causado tanto por falhas no sistema de medição como por falha do operador. O sistema de medição é bastante influenciado por fatores externos, como a temperatura, que provoca a dilatação das escalas dos instrumentos de medição e mesmo da peça a ser medida. A variação da temperatura pode se dar por um fator interno, como a instabilidade dos sistemas elétricos de medição. Quando um aparelho é ligado, é necessário então aguardar um determinado tempo até que haja uma estabilização térmica dos instrumentos. Nós podemos também fazer uma curva de erro. Curva de erro é um gráfico onde os erros são apresentados em função de um valor indicado. Eu vou realizando medições e vou obtendo valores. Em cada medida eu vou ter um erro de determinado valor. A curva de erro é um gráfico onde eu apresento os erros em função das medidas. Olha aqui. Os erros no sentido de carregamento do instrumento são apresentados na forma de uma linha contínua. Nesta outra linha tracejada aqui, o erro foi apresentado no sentido de descarregamento do instrumento. A curva de erro indica com clareza o comportamento do instrumento e o resultado da medição. Ô Silva, como é que a gente compensa o erro sistemático? Bom, essa compensação a gente chama de correção. Agora, Tito, como é que funciona a correção de um erro sistemático? Vamos supor que a sua empresa, por uma razão qualquer, tenha um aparelho que mede os pés das mesas com um valor 1 milímetro mais baixo que o valor correto. Tá? Esse erro acontece sempre. Então, o que é que você faz? Você acrescenta 1 milímetro a todas as medidas, não é mesmo? É mesmo. Pois então, como é que funciona isso no nosso caso? Peraí, Silva, nesse caso aqui, vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, o valor verdadeiro desta peça aqui é 32 milímetros e 5 décimos de milímetro. O erro sistemático é de 5 centésimos de milímetro. Ou seja, sistematicamente na média, o operador obtém 5 centésimos de milímetro a menos do que o valor verdadeiro. Eu acrescento então um fator de correção, 5 centésimos de milímetro, sempre que eu fizer uma leitura. Então eu vou ter LC é igual a L mais C. Leitura correta é igual à leitura que eu obtive mais a correção. Bom, Caio, a gente já deu uma passada sobre os erros. Agora, tá na hora da gente relembrar resolução e exatidão de um instrumento. É não, Caio, responde. O que é a resolução e exatidão de um instrumento? Bom, resolução é a menor variação indicada por um instrumento, certo? Certo. Tá bom. Então nós temos os micrômetros, que podem indicar medidas em até milésimos de milímetro. As trenas, que podem indicar medidas em até décimos de centímetros. E essas são as resoluções dos instrumentos. Exatidão, Tito, é o grau de concordância entre o resultado de uma medição e o valor verdadeiro. Ah, você não vai me dizer que a leitura pode ter o maior ou menor grau de exatidão? É isso aí. Nós vamos ter também a exatidão do instrumento, que é a aptidão para dar respostas próximas do valor verdadeiro. Tito, exatidão é um conceito qualitativo. Poxa, Silva, dá uma olhada numa palavra que eu tô lendo aqui, ó. Histerese, parece até nome de doença. O que quer dizer? Você também quer saber? Pois então fique ligado que você vai ficar por dentro.
Nos instrumentos em que existe a transmissão por engrenagens, como é o caso do relógio comparador, ocorre um ciclo de carregamento e descarregamento, ou seja, o instrumento mede nos dois sentidos. Às vezes, por causa do atrito das partes internas, o ponteiro do relógio comparador tende a se atrasar, mostrando indicações diferentes para um mesmo ponto de contato. Esse tipo de erro é conhecido como histerese. A qualidade principal de um instrumento de medição é a de medir com o menor erro possível. E para garantir isso, existem 3 operações básicas de qualificação de um instrumento: a calibração, a ajustagem e a regulagem. A calibração e a aferição são métodos, operações nas quais a gente controla as condições e vai verificando se a medida obtida pelo instrumento é a mesma de um padrão conhecido. Para isso, a gente usa procedimentos adequados recomendados por normas. A ajustagem de um instrumento são as operações de acerto da estrutura dos elementos desse instrumento para que ele tenha um bom desempenho. Por exemplo, se o tambor de um micrômetro está rodando com um atrito inadequado, ou se os feixes de contato do paquímetro estão em fora do paralelo. E, finalmente, a regulagem é uma operação de ajuste usando somente os recursos disponíveis no próprio instrumento. No micrômetro, um dos processos de regulagem é o de zerar a escala da bainha. Sofia, o Raul mandou esses micrômetros e me pediu um certificado. A gente emite certificado? Não, somente laboratórios credenciados pelo Inmetro, que, através da calibração, ele pode indicar correções nas leituras, pode indicar que as medidas podem ou não ser feitas a determinadas temperaturas. Todos os resultados da calibração, eles são registrados num documento que a gente chama de certificado ou relatório de calibração. Tá. A gente verifica a qualidade, ajusta e regula os instrumentos. Mas quem garante a qualidade de calibração que os laboratórios de metrologia fazem? Isso que você está falando chama-se rastreabilidade e existem normas de calibração. Quanto mais globais elas forem, mais a gente vai estar unificando critérios, padrões. A gente vai ter certeza de que o micrômetro medindo no Piauí ou na China, ele segue o mesmo tipo de padrão. Esse é o Carlos, responsável pelo projeto de qualidade nesta indústria. Seu Carlos, quais são as normas da série NBR ISO 9000? Bem, as normas da série NBR ISO 9000 dão as diretrizes e os padrões para se atingir uma qualidade adequada. Elas abrangem todas as etapas, desde o marketing, a pesquisa de mercado, a engenharia de projeto, a produção, a manutenção. Essas normas abrangem até o que vai ser feito com o produto depois de utilizado. Por exemplo, a embalagem e a venda desses produtos. E esta norma unifica também os termos e os conceitos que nós usamos? Bem, agora está se iniciando uma revisão nos conceitos fundamentais da metrologia. Está para ser definida uma terminologia compatível, na medida do possível, com normas nacionais como a ABNT e internacionais como a ISO, e outras normas e recomendações técnicas de reconhecimento internacional. Ainda não existe no Brasil uma terminologia comum às principais instituições. A terminologia que a gente viu é baseada no VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, que busca uma padronização. Isto para que o vocabulário técnico de metrologia aqui seja o mesmo utilizado no mundo todo. E aí, deu para pegar os conteúdos? Legal! Então se prepara para pegar mais ainda. Vem aí a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você reviu termos e conceitos básicos de metrologia. Viu que o processo de medição apresenta erros e pôde conhecer os tipos de erro sistemático, aleatório e grosseiro, suas principais causas e como lidar com eles. Finalmente pôde ver que as operações básicas de qualificação dos instrumentos são a calibração, a ajustagem e a regulagem. Bom, eu espero que você tenha aproveitado bastante. Nossa próxima teleaula vai ser sobre a calibração de 2 instrumentos que você conhece bem e que são fundamentais: o paquímetro e o micrômetro. Até lá!